Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Meus irmãos, eu estava num período de oração e eu pedindo a Deus que me revelasse alguma coisa na palavra. E ele me levou para Gênesis, lá no capítulo 1, quando ele faz o homem, né? Faz o homem, dá uma companheira, uma adjutora para ele. Deus, depois do capítulo 2, vai dizer que Deus planta um jardim. Imagina, Deus plantou um jardim para Adão, colocou Adão lá no jardim, como está escrito em Gênesis 2:7. Depois Deus traz todos os animais da terra, coloca na frente de Adão, tipo desfilando e mostrando quem era o dono ali, quem ia cuidar dali, Adão, e falou: Adão, coloca um nome nesses animais. Aí hoje elefante se chama elefante porque Adão deu o nome, leão, touro, vaca, tudo foi Adão quem deu o nome para esses animais, nomeou esses animais. Ou seja, Deus deu honra para o homem que ele criou a sua imagem e semelhança, mas era uma mera criatura. E essa criatura recebeu muita honra, muitos privilégios do Criador. Mas mesmo assim, Deus deu uma ordem para Adão e Adão desobedeceu. Aí Deus depois me leva lá para Mateus capítulo 4, versículos 1 a 10, Lucas 1 a 13, capítulo 4, versículos 1 a 13, que vai falar que logo depois do batismo de Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali Jesus ficou 40 dias. No Evangelho de Lucas vai dizer que ele ficou sendo tentado nesses 40 dias. E depois ele teve fome. O diabo fala: olha, transforma, se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, o diabo tentou Jesus de todas as formas, mas Jesus enfrentou o diabo com a palavra e o diabo teve que se ausentar dele, teve que ir embora, teve que deixá-lo. Voltou outras vezes, né, como é normal o capeta fazer isso, né, meu amado? Ele sai, mas depois ele volta. Se achar a casa vazia, ele entra. Mas não é o objeto aqui da mensagem hoje. Mas, então, Deus, ele me mostra primeiro Adão, lá no paraíso, sendo honrado, recebendo os privilégios do Criador. E, por outro lado, nós vemos o filho, lá no deserto, passando fome e sendo tentado e não caiu. Ele resistiu a todas as tentações. Deus me revelou isso, que quem é carnal, quem é humano, por mais que se faça para ele nunca vai reconhecer Deus como Pai, nunca vai obedecê-lo como um Pai. Por outro lado, o Filho, aquele que efetivamente nasceu de novo, aquele que não deixa a carne dominar, mas sim o Espírito, aquele que, como está escrito lá em João capítulo 1:11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que não nasceu da vontade do homem, não nasceu da vontade do varão, mas de Deus. Nós que aceitamos Jesus, nós nascemos de novo de Deus. Aí nós não somos mais meras criaturas. Nós nos tornamos filhos, gerados por Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. O homem carnal, ele não vai resistir aos apelos da carne, às ofertas do mundo, mas o homem espiritual, aquele que é nascido de Deus, ele sabe que tem um reino preparado para ele desde a fundação do mundo e ele não vai se corromper com as coisas dessa terra. Amém? Nós que nascemos de novo, vamos permanecer firmes na presença do Senhor, certos de que
tem muita bênção. Amém? Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.